Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de vida, assim, realmente marcante. Mais de um século de história, de música, de resiliência. Vamos falar de Alice Hart Sommer. Olá, sim, é uma figura incrível. Pianista, sobreviveu ao Holocausto, viveu 108 anos. A gente vai usar como base a biografia Um Século de Sabedoria, da Caroline Stoessinger. Isso. O objetivo aqui é tentar entender, sabe, como a música, a filosofia, essa força interna dela, a ajudaram a atravessar, alguns dos piores momentos do século XX. Exatamente. Não é só contar a vida dela, mas tentar extrair a essência dessa resiliência, desse otimismo. Desde a Praga culturalmente vibrante, passando pelo horror de Theresienstadt, até a longa vida dela depois. É buscar a sabedoria, né? Com certeza. Então vamos começar por Praga, início do século XX. Um lugar super efervescente culturalmente, né? A música muito presente na família dela, isso deve ter sido a base de tudo, imagino. Ah, sem dúvida. A casa dela respirava música. A mãe era pianista, ela começou a ter aulas com a Irma, e depois estudou sério mesmo com o Václav Stepan, que virou um mentor para ela. E o talento era claro, né? Chegou a estrear com a Filarmônica Tcheca bem jovem. Sim, mas o interessante é uma coisa que ela falava sobre não ter medo de palco. Ah, é verdade. Aquela frase dela é ótima. O medo de palco vem de dar mais importância ao que os outros pensam do que a música em si. Isso já diz muito, né? Diz muito. Mostra um foco na essência, na arte, uma confiança na música, talvez nela mesma como veículo da música, que ia além da aprovação externa. Uma força que já estava ali. É. E essa praga efervescente colocou ela em contato com outra figura. Bem complexa, né? Franz Kafka. Nossa, essa conexão é fascinante. A mãe dela, Sophie, era amiga muito próxima dele. Como era essa relação para Alice criança e para a irmã gêmea dela, a Mitzi? Olha, ele era quase uma figura mágica para elas. Frequentava a casa, levava as meninas para passear, inventava histórias na hora. Alice descrevia ele como uma eterna criança. Mesmo com toda aquela angústia e indecisão que a gente conhece dele. Sim, talvez ele se sentisse mais à vontade ali, naquele ambiente familiar, sabe, diferente da própria casa dele. Ele parecia ter essa dificuldade em terminar as coisas, em se decidir. Tem até a história dele participando de um ceder de peça na casa deles, procurando o afikoman. Isso mostra uma intimidade, né? Considerando toda a questão da identidade judaica dele. Com certeza. E Alice, mesmo jovem, percebia essa dificuldade dele em saber onde era o seu lugar, ligando isso à dinâmica familiar dele, né? Entre o pai mais secular e a mãe religiosa. Puxa, que sensibilidade de observação ela já tinha. É, uma capacidade de ver as nuances, os conflitos internos. Talvez isso tenha sido importante para ela mais tarde, para entender as coisas. Faz todo sentido. Mas, infelizmente, essa praga cultural estava prestes a ser engolida pela sombra do nazismo. Como foi essa chegada para eles? Olha, no começo acho que muita gente não acreditava. Principalmente na Tchecoslováquia. A ideia da Alemanha, um país tão culto, cair na mão de Hitler parecia absurda para muitos judeus tchecos. Mas aí veio a anexação da Áustria, o Acordo de Munique, a realidade bateu na porta. Exato. O Acordo de Munique foi um golpe terrível, sacrificou a Tchecoslováquia, e aí não teve mais como negar. E a Alice viu Hitler entrando em Praga. Que imagem! Muitas pessoas fugiram. As irmãs dela foram embora. Por que ela ficou? Só pela mãe mesmo? A mãe idosa e doente foi o principal, sim, um senso de dever muito forte, mas acho que também tinha um fio de esperança, talvez ingênua, nos acordos, e a questão de ajudar as irmãs financeiramente a irem para a Palestina. Foi uma escolha difícil ficar para trás. Uma escolha com consequências terríveis. Em 1943, ela, o marido Leopold Sommer e o filho Rafi, com 6 aninhos, foram deportados para Theresienstadt, Terezin. E aí viraram números, né? D166, 167, 168. Perderam os nomes, a cidadania. Theresienstadt, aquele campo modelo da propaganda nazista. Exato. Uma fachada cruel. Por fora, uma estância.
Por dentro, um gueto superlotado, fome, doença, morte. Era um campo de concentração e de trânsito para Auschwitz. E é nesse cenário desumano que a música ganha uma força ainda maior. A frase dela, a música era nosso alimento. Tocar mais de 100 concertos lá, em pianos caindo aos pedaços, o que isso significava. Significava tudo, eu acho. Era recusa em ser reduzida a nada. A música ali não era só arte, era um ato de afirmação da própria humanidade. Tocar Chopin, Beethoven, naquelas condições, era criar beleza no meio do horror absoluto. Era uma forma de lembrar quem eram, né? Seus valores, sua identidade, quando tudo tentava destruir isso. Precisamente, uma resistência espiritual mesmo. E tinha essa vida cultural paradoxal lá dentro, né? Concertos, aulas escondidas, a ópera infantil Brundibar, que o Rafael Seichert participou. E o Requiem de Verdi também. Sim, regido pelo Rafael Seichert. A Alice ensaiou com ele. Imagina a tensão. A arte como refúgio, como forma de manter a dignidade, mas sempre com a ameaça da morte ali do lado. Era uma coexistência desesperada, então. Muito. O coro do Requiem, por exemplo, era constantemente desfalcado porque as pessoas eram deportadas para Auschwitz. Tocavam literalmente à beira do abismo. Que coisa terrível e poderosa ao mesmo tempo. E mesmo ali aconteciam coisas inesperadas, como a história da família Hermann, os vizinhos dela em Praga. Ah, sim. Vizinhos que eram nazistas. Na noite antes de deportarem a Alice, eles levaram um bolo de maçã para ela. E pediram para ela tocar Chopin uma última vez. Um gesto de humanidade no meio do caos. Totalmente. Desafiando as regras. Mostra que a humanidade podia surgir nos lugares mais improváveis. Assim como ela contava de jovens soldados nazistas que ouviam ela tocar e pareciam abalados, sabe? Tocados por algo além da ideologia. Ela até achava que um desses soldados pode ter tirado o nome dela e do RAF das últimas listas para Auschwitz. Nunca se confirmou, mas... É uma possibilidade que ela carregou. Mostra esse poder da arte, né, de tocar até quem parecia imerso na brutalidade. Mas a tragédia pessoal continuou para ela. O marido, Leopold, foi deportado para Auschwitz pouco depois dela chegar em Theresienstadt, né? Sim. E o último conselho dele para ela foi muito duro, muito pragmático. Nunca se ofereça como voluntário para nada, nunca acredite em nada que eles dizem. Terrível. Ele morreu em Dachau, já no finalzinho da guerra, e a única coisa que sobrou foi uma colherzinha de estanho. Uma lembrancinha mínima, mas com um peso enorme. Perder o Leopold foi devastador. E mesmo a libertação de Theresienstadt não foi o fim dos problemas. Voltar para Praga foi complicado. Como assim? O que ela encontrou lá? Olha, ela encontrou um antissemitismo que ainda existia, dificuldade para recuperar os bens, e o que chocou muito ela foi ver uma nova violência acontecendo. Que violência? A expulsão brutal dos alemães étnicos da Tchecoslováquia. Uma vingança, uma limpeza étnica feita por gente que também tinha sofrido. Isso a deixou horrorizada. Ver o ciclo do ódio se repetindo, vindo de onde não se esperava. Que golpe! Foi um período muito difícil. Quem ajudou muito foi o Michal Meres, um jornalista amigo do Kafka, que também tinha sido perseguido. Eles se aproximaram, pensaram num futuro juntos. Mas aí veio a tomada comunista. Exato. O ambiente ficou perigoso de novo, especialmente para o Meres e para o futuro do RAF. E aí, mais uma vez, ela teve que tomar uma decisão drástica. Sair. Dessa vez para Israel, em 1949. Outra fuga, então. Quase uma fuga de filme, num avião de transporte de armas. Mas Israel foi um recomeço de verdade para ela. Ela dizia que foram os anos mais felizes da vida dela. Foi em Jerusalém que vi meu filho crescer forte e saudável. Ali, ela pôde reconstruir... Reconstruir a vida pessoal e a musical, né? Deu aulas na academia de música. E achei muito legal ela ter recriado a tradição dos Hauskonzerte, os concertos em casa. Sim, isso era mais do que só tocar música. Era recriar um espaço de comunidade, de cultura íntima. Talvez lembrando a Praga da juventude, mas agora num lugar seguro. Era afirmar a continuidade da vida e da conexão humana pela música. E foi nesse ambiente que ela ficou amiga da Golda Meir,
Adorei a história dela se conhecendo descascando batatas na cozinha. É ótima, né? Mostra um lado tão humano. Elas se conectaram. Mãe solo, filhos músicos, violoncelistas, ética de trabalho forte. Golda admirava muito a Alice. Queria ter aulas de piano com ela depois de se aposentar, mas não deu tempo. Como professora, ela marcou muita gente em Israel. Dizem que era exigente, mas muito inspiradora. Sim, os ex-alunos falam da energia dela, do sorriso, da generosidade. Ela não ensinava só a tocar, ensinava a paixão pela música, a resiliência. A filosofia de vida dela devia transparecer ali, né? Formou gerações. Mas a vida dela ainda tinha mais uma virada grande. Ir para Londres aos 83 anos. Para ficar perto do Rafi e da família dele. Não deve ter sido fácil largar tudo em Israel. Foi difícil, sim. A ideia de se aposentar era algo que ela não queria. Mas o laço com o Rafi era muito forte. E, de novo, ela se adaptou. Aprendeu inglês, fez novos amigos. E a resiliência dela foi testada de novo, logo de cara. Um câncer de mama. A resposta dela para o médico foi incrível. Quando o médico ficou na dúvida sobre operar por causa da idade, ela foi direta. Neste caso, eu quero a cirurgia quanto antes. Cânceres devem ser removidos. É a vontade de viver falando mais alto, né? Total. Se recusando a entregar os pontos. E ela superou o câncer, mas a prova mais dura ainda estava por vir. A perda do Rafi, de repente, em 2001. O filho que era tudo para ela, que tinha sobrevivido Theresienstadt com ela. Imagina a dor. Como o golpe lida com isso, depois de tudo? Foi o maior golpe, ela mesma disse. Mas ela enfrentou com aquela dignidade, aquela aceitação que já eram parte da filosofia dela. E é aí que a gente vê como a busca por sentido, que ela intensificou em Londres, foi fundamental. Ela começou a estudar filosofia na Universidade da Terceira Idade. Epicteto, Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche. Como essas ideias ajudaram ela a processar não só a perda do filho, mas tudo, o Holocausto, o passado todo. A filosofia deu a ela ferramentas para entender a existência, o sofrimento, a natureza humana. Spinoza, com a ideia de Deus como natureza, a razão, isso ressoou muito nela. E os estoicos, como Epicteto, com a ideia de focar no que a gente pode controlar, nossas reações, e aceitar o resto. Isso certamente ajudou na adversidade. E como isso se conecta com a experiência dela no julgamento do Eichmann, em Jerusalém? Ela foi convidada para assistir. Aquilo mexeu muito com ela. Ver a banalidade do mal, a normalidade aparente do Eichmann, a fez pensar sobre responsabilidade individual, sobre como o ser humano é capaz do sublime e do terrível. E ela sentiu pena. Pena do homem, ela disse, não do ato. Pena da nação que produziu os dois extremos. E isso reforçou a convicção dela. O ódio só gera ódio. Para ela, a resposta era tentar entender mesmo o que parece incompreensível. Tocar Bach era o refúgio dela para lidar com isso. É uma perspectiva muito difícil, mas muito forte. Essa recusa em odiar mesmo com todos os motivos. Sim. E essa filosofia se refletia em tudo, até no jeito de ver o envelhecimento. Não é tão ruim, ela falava com mais de 100 anos. Interesse por tudo, por moda, por pessoas. A mente superativa. O apartamento dela em Londres era um resumo disso. Poucas coisas, mas tudo cheio de memória. Fotos, o piano, partituras, livros, a colherzinha de estanho. Minhas lembranças estão sempre comigo. Minha vida está em minha mente. E as amizades, as conexões eram vitais nessa fase, né? Fundamentais. Amigas como Anita Lasker-Wolfish, outra musicista sobrevivente. A Nora Genevieve, os vizinhos, amigas antigas. Essas conexões eram um tesouro dela. E, claro, a prática diária. O piano. Horas de bar, de cor, todo dia, mesmo centenária. Aquela frase dela, o trabalho do artista nunca termina. É o mesmo com a vida. Eu pratico a vida. Que sabedoria. É lindo, né? Viver como uma arte que se pratica. Uma metáfora perfeita para uma vida dedicada a cultivar a própria humanidade, a curiosidade, a gratidão, a achar beleza mesmo depois de ver o pior. Olhando para essa jornada toda, 108 anos, o que fica como a essência da sabedoria da Alice Hertz Sommer?
Olha, fica a prova de que a arte, a música, pode ser um fio de esperança, de humanidade mesmo nas piores situações. Fica o exemplo de um otimismo que não nega a dor, mas escolhe focar na gratidão, na beleza, na conexão. A importância das relações humanas, de viver o presente. Sim, e uma sabedoria prática, sabe? Forjada na vida real, que usou a filosofia e a música como ferramentas para navegar a complexidade toda. Ela gostava muito daquela citação do Epicteto, né? É sábio aquele que não se lamenta pelas coisas que não tem, mas que se rejubila pelas que tem. Parece resumir a atitude dela. Perfeitamente. Uma filosofia vivida, não só pensada. Uma inspiração de como a gente pode escolher a nossa perspectiva, mesmo quando não escolhe as circunstâncias. E para quem está ouvindo a gente, fica talvez uma reflexão, né? Vendo como Alice usou esses recursos internos, música, filosofia, amizade, para atravessar um século de extremos. A pergunta que fica é: como nós podemos achar e cultivar esses mesmos recursos nas nossas vidas? Diante dos nossos próprios desafios, onde a gente encontra nosso alimento espiritual, nossa resiliência? Ou talvez algo mais prático ainda. Sim, inspirado pela recusa dela em odiar. Que pequeno passo a gente pode dar hoje para tentar entender um ponto de vista diferente? Alguém que parece distante. Trocar o julgamento rápido pela curiosidade, talvez. Um convite poderoso mesmo, deixado por uma vida extraordinária. A história de Alice Hertzhomer, sem dúvida, dá muito o que pensar sobre essa prática da vida.